Nedim deixa o bar sorridente após o fim do show de Semri, e de repente, recebe uma ligação de Oya, que espiona o irmão de longe. Oya pergunta se Nedim está bem, e o rapaz é ríspido com sua irmã. Oya diz que soube do ocorrido com Aga e oferece seu apoio a Nedim, se oferecendo para lhe encontrar. Nedim desliga a ligação e Oya o encara de longe com fúria. Nedim assiste um vídeo da apresentação de Semri no bar, esboçando um sorriso ao vê-la cantar mais uma vez. Oya continua encarando Nedim com fúria. Semri deixa o bar e Nedim disfarça ao guardar seu celular. Semri agradece a presença de Nedim no show, que a parabeniza e elogia sua apresentação. Semri fica envergonhada com os elogios de Nedim, que sugere que eles voltem juntos para a mansão. Semri e Nedim se dirigem ao carro do rapaz, enquanto Oya os observa de longe. Com raiva, Oya compara Nedim a Aga por se envolver com Semri. Nedim sorri para Semri, que fica tímida na presença do rapaz. Aga chama um de seus seguranças e comunica que eles voltarão no dia seguinte à mansão. Semri e Nedim chegam juntos à mansão após a noite de trabalho da moça. Semri agradece a Nedim pela carona e se despede do rapaz, que a observa com sorriso no rosto enquanto ela caminha rumo à sua casa. Da sacada da mansão, Seren observa Nedim feliz após se despedir de Semri, sentindo profundo incômodo ao ver a cena. Sen chega à mansão, e ao descer de seu carro, se aproxima de Nedim e lhe desfere um soco no rosto. Os seguranças de Aga apartam a briga entre Sen e Nedim, e Sen questiona o que Nedim disse a Aga que lhe deixou alterado. Ser e Semri se assustam com a briga e tentam conter Sen. Sen é grosseiro com Semri e questiona o que Nedim está planejando contra Aga, enquanto o rapaz se defende aos gritos das acusações de seu primo. Seren observa toda a confusão da sacada da mansão. Sen insiste para que Nedim confesse seus planos, enquanto Nedim insiste que não sabe do que seu primo está falando. Semri pede que Sen se acalme e pare de atacar Nedim. Sen diz que se caso descobrir o envolvimento de Nedim no acidente de Seniz e na mudança misteriosa de comportamento de Aga, irá se vingar do primo. Semri diz que Sen está sendo injusto, e o rapaz explode contra a ex-esposa ao insinuar que ela deve cuidar de seu paciente, se referindo a Nedim. Semri não entende o que Sen está lhe dizendo, e o rapaz debocha de quando Semri era enfermeira de Nedim no período em que ele estava paralítico. Nedim se enfurece com as provocações de Sen e tenta partir para cima do primo, mas os seguranças da mansão o impedem. Semri se ofende com as grosserias de Sen e lhe desfere uma bofetada. Seren vibra ao ver sua irmã agredir Sen na frente de todos. Siva e Nedim ficam chocados com a reação impulsiva de Semri. Semri demonstra sua decepção com Sen após ser vítima de suas grosserias, que por sua vez, resolve se retirar após a agressão sofrida. Sen entra em seu carro novamente e deixa a mansão. Semri fica desconcertada após agredir Sen diante de todos. Nedim sobe as escadas da mansão e Seren o segue, pedindo para conversar com o marido. Nedim entra em seu quarto e fecha a porta na cara de Seren, que diz estar preocupada com o rapaz. Seren pede que Nedim abra a porta para que eles possam conversar. No hospital, Dama permanece sozinha à espera de notícias de Seniz, até que Sen chega no local e se aproxima de sua irmã. Dama questiona onde Sen esteve por todo esse tempo, e o rapaz diz que foi visitar Aga na casa de campo. Dama indaga o que Aga e Sen conversaram, mas o irmão da jovem diz que não falaram sobre nada importante. Sen pergunta a Dama sobre novas atualizações no quadro médico de Seniz, e a jovem responde que ela segue em estado delicado. Sen promete à irmã que Seniz irá melhorar em breve e Dama chora, questionando o que sua mãe fez para merecer essa situação. Sen se comove com Dama e a abraça. No dia seguinte, Dama e Sen são acordados por uma das enfermeiras, que diz que o médico precisa conversar com o filho mais velho de Seniz. Dama e Sen acompanham a enfermeira, e ao saírem, um dos seguranças de Aga liga para o patrão e informa que seus filhos se retiraram do corredor, dizendo que o patrão pode entrar para visitar Seniz. Aga se dirige ao quarto onde Seniz está internada e a observa pela janela do local. Aga questiona quem Seniz é de verdade, pois não reconhece mais a mulher com quem passou tantos anos casado. Aga acusa Seniz de ter destruído a infância de Sen e de Nedim com suas maldades, além de ter causado consequências nas vidas dos rapazes com tudo o que armou. Aga diz que este não será o fim para Seniz, prometendo que ela acordará do coma para que possa pagar por tudo o que fez com a família Caraça. Na empresa, Nedim e Yusuf conversam sobre o contrato de parceria entre suas empresas, e Yusuf pede perdão pela insistência, mas diz que Nedim precisa assinar o contrato para que o projeto não seja cancelado. Nedim pede à sua secretária que chame Mura e o advogado para que se reúnam com ele e Yusuf. Nedim e Yusuf entram em seu escritório. Yusuf diz que essa decisão importante não pode ser adiada. Yusuf tenta persuadir Nedim a assinar o contrato. Mura e o advogado entram no escritório de Nedim,
e o empresário questiona se eles examinaram o contrato elaborado por Yusuf. O advogado declara que o contrato expõe a empresa à caraça e a um risco gigantesco, deixando Yusuf tenso com a declaração. O profissional ainda alega que realizará os ajustes necessários para que o contrato possa ser assinado, dizendo que Sen lhe contatou. Nedim interrompe o advogado após ouvir o nome de seu primo, pedindo que Mura e o advogado se retirem do escritório. Yusuf dissimula e sugere que Sen e Aga o ajudem na reelaboração do contrato, mas Nedim se irrita e diz que seu primo não tem voz e nem voto no que diz respeito ao negócio que estão firmando. Nedim diz que irá conversar com Aga, apesar de não querer incomodá-lo com assuntos da empresa. Nedim solicita que Yusuf prepare a versão final do contrato para que possa assiná-lo, deixando o sócio contente com seu pedido. Nurten arruma a mesa do café da manhã na mansão e pergunta a Bazak se Atlas já comeu. Bazak confirma e diz que seu filho está feliz. Bazak questiona para quem Nurten está preparando a mesa, e a governanta diz que está preparando-a para Seren. Bazak desdenha de Seren e se refere a ela como filha da empregada. Nurten repreende Bazak pelo comentário e relembra a filha que ela também é uma empregada da mansão. Nurten a Bazak diz que Seren enfrentou um trauma terrível e que por isso reage de forma explosiva, apesar de sempre ter sido atrevida com todos. Bazak diz que não sabe do que Nurten está falando, e a governanta explica que Seren perdeu seu bebê em um aborto, sem que pudesse conhecê-lo. Nurten pede que Bazak deixe Seren se aproximar de Atlas de vez em quando, e Bazak diz que agora entende porque Seren tem tudo certas reações sobre seu filho. Bazak diz que não deixará com que Seren se aproxime de seu filho de forma alguma, prometendo armar um escândalo caso ocorra. Seren desce as escadas e encara Bazak, que abraça e beija seu filho para afetá-la. Seren ignora as provocações de Bazak e decide se sentar para tomar café da manhã. Neriman surge e se senta à mesa com sua neta, pedindo que Nurten faça um chá para deixá-las a sós. Neriman come o café da manhã preparado para Seren, que a encara fixamente. Seher termina de preparar o café da manhã para Sivan, que agradece a sua mãe pela gentileza. Seher questiona se Sivan não foi trabalhar com Nedim, e o rapaz diz que o patrão pediu que ele ficasse na mansão. Seher pergunta se o filho não disse nada impertinente a Nedim, e Sivan diz que não teria por que fazer algo assim. Seher diz que Sivan está se portando de forma estranha e que algo o incomoda, questionando o que está acontecendo. Sivan diz que não está acontecendo nada, mas Seher insiste no assunto com seu filho. Sivan disfarça dizendo que estava chateado com um amigo, mas que o assunto já se resolveu. Seher pede mais detalhes sobre a situação, mas Sivan diz que sua mãe não deve se preocupar. Sivan sai e deixa Seher a sós, que reflete com si mesmo o fato de seu filho achar que pode lhe esconder algo. Nurten serve o chá de Nerima, que segue comendo o café da manhã de forma descontrolada, enquanto Seren lhe faz alguns gestos. Neriman não entende o que Seren quer, e a jovem pede que a avó coma com classe durante o café. Neriman pede que Seren a deixe em paz. Após a saída de Nurten, Seren diz a Neriman que elas precisam conversar de forma urgente. Neriman pede para terminar de comer, e em seguida, acompanha Seren à varanda da mansão. Seren diz a Neriman que Nedim a expulsou de seu quarto à força, e Neriman indaga o que sua neta fez para chatear o rapaz. Neriman repreende Seren por não seguir seus conselhos, e diz que o próximo passo de Nedim é se divorciar de sua neta, para depois expulsá-la da mansão. Seren pede que Neriman não conte nada para Seher enquanto tenta encontrar uma solução. Neriman diz a Seren que a única solução possível para que ela segure seu casamento com Nedim é que ela o leve para a cama. Seren se ofende com o conselho de Neriman, que resolve não dizer mais nada e volta para a mansão. Seren diz a si mesma que tem uma ideia melhor, e em seguida, retira do bolso de sua calça o exame de DNA de Sen. Seren abre o documento e ri enquanto observa. Dama e Sen continuam nos corredores do hospital esperando por notícias de Senis, e de repente, Semri entra no local e se aproxima de Dama. Semri questiona Dama se Senis está melhor e a jovem nega, dizendo que irá tomar ar do lado de fora. Sen se aproxima de Semri, que diz que irá embora. Sen pede que Semri o espere, aproveitando a oportunidade para tentar se desculpar pelas grosserias ditas na noite anterior. Semri se mostra irredutível com Sen, mas diz entender suas mudanças de humor por conta do estado delicado de Senis. Sen desabafa e diz não entender como o acidente de Senis ocorreu e por que Aga não foi visitá-la até então. Sen diz que, o pior de tudo para ele neste momento, é que Semri não está com ele. Semri diz que está com Sen, mas ele se refere ao fato de que não estão mais casados. Sen diz que o coração de Semri está com Nedim, e que pode notar o amor entre o primo e a ex-esposa apenas pelos olhares dos dois. Sen diz que não pode suportar o clima que há entre Semri e Nedim. Semri fica desconcertada e decide deixar o hospital. Do lado de fora,
Semri tenta espairecer após as constatações feitas por Sem, mas é abordada por Seren, que surge no local. Seren questiona se Semri está bem e ela disfarça. Semri diz que precisa ir embora, mas Seren pede para conversar com a irmã sobre um assunto privado. Semri pergunta sobre o que Seren quer falar, e a jovem questiona sobre o porquê de Senis ter lhe mostrado os vídeos íntimos dela. Semri diz não saber por que Senis fez isso, e nesse momento, Dama deixa o hospital e vê Seren próxima do local. Seren diz não acreditar em Semri, dizendo que irá descobrir se Senis tentou apenas chantageá-la ou se ela descobriu algum segredo comprometedor de sua ex-sogra. Dama escuta a conversa de Semri e Seren escondida. Seren promete que irá descobrir o que Semri esconde dela. Semri fica nervosa e diz que não tem tempo a perder com Seren, mas ao tentar deixar o hospital, ela é questionada pela irmã se o pai de Nedim tem algo a ver com o que ela descobriu. Semri fica mais nervosa ainda com a pergunta de Seren, e Dama fica confusa ao ouvir a mesma pergunta. Semri não entende o que Seren lhe perguntou, e Seren insinua que Senis pode ter ameaçado sua irmã porque ela descobriu sobre seu caso com o pai de Nedim no passado. Dama fica incrédula ao escutar as insinuações de Seren sobre Senis. Seren pressiona Semri, que tenta desconversar. Seren continua pressionando Semri, dizendo que ela sabe exatamente do que está falando. Seren enche a boca e repete mais uma vez que Senis e o pai de Nedim eram amantes, dizendo que Semri sabia que Nedim os flagrou juntos ainda na infância. Dama entra em estado de choque ao descobrir detalhes sobre o passado de Senis. Dama deixa seu copo de café cair, e Semri e Seren a surpreendem próxima dali após escutarem o barulho do copo caindo. Aga retorna à casa de campo e se surpreende com o almoço farto posto na mesa da sala de jantar. Aga questiona o que está acontecendo, e é surpreendido por Seer, que está colocando mais pratos sobre a mesa. Aga agradece a disposição de Seer, mas questiona por que ela está fazendo isto. Seer explica que foi à casa de campo a pedido de Nedim, para que pudesse cuidar de Aga durante algumas horas. Seer oferece uma sopa para Aga, que agradece, mas diz que não está com fome. Seer pede que Aga coma para que não adoeça, e a empregada diz que aprendeu a receita da sopa com sua mãe. Seer insiste mais uma vez para que Aga coma, e o milionário diz que só comerá se Seer o acompanhar. Seer fica sem jeito e diz que já se alimentou antes da chegada de Aga, mas ele insiste e pede que a empregada se sente com ele. Seer se senta à mesa com Aga. Dama tenta partir para cima de Seren, mas Semri a impede de agredir sua irmã. Dama diz que Seren está mentindo sobre Senis, e ordena que ela não volte a ofender sua mãe. Seren ordena que Dama não volte a gritar com ela e diz que não está mentindo, desafiando-a a perguntar a Aga sobre a história que está contando. Seren debocha de Dama e sugere que ela também pergunte a Senis caso ela saia do coma. Dama tenta agredir Seren, mas Semri a contém para que não avance sobre sua irmã. Dama jura a Seren que ela irá pagar por causar tanto mal à sua família. Seren diz que está farta dos escândalos de Dama e sua família, dizendo para ela averiguar se Senis era ou não amante de seu finado tio. Seren é irônica ao dizer que Senis é uma mulher honrada, e Dama diz que Seren deveria contar sobre sua relação com Sem para Semri. Semri fica confusa com as palavras de Dama, e Seren se sente encurralada com as insinuações feitas sobre ela. Dama diz mais uma vez que Seren deve contar sobre sua história com Sem, deixando as duas a sós. Yusuf entra no escritório de Nedim com o contrato finalizado. Yusuf abre a pasta com o documento diante de Nedim, que analisa os papéis antes de assinar. Nedim toma uma caneta em mãos, e Yusuf diz que, a partir da assinatura do contrato, uma nova era começará envolvendo os dois. Nedim diz gostar da ideia de nova era, e em seguida, assina os documentos. Yusuf se mostra triunfante após conseguir com que Nedim assinasse os papéis. Nedim entrega os documentos para Yusuf, e em seguida, os dois apertam as mãos. Semri indaga Seren sobre o que Dama quis dizer, e Seren dissimula ao dizer que não sabe do que Dama está falando. Seren diz que Dama não soube lidar com a verdade sobre Senis e decidiu inventar mentiras sobre ela. Semri não acredita nas palavras de Seren e insiste para que a irmã seja sincera. Seren insinua que Senis mostrou seus vídeos para Dama com a finalidade de manipulá-la, mas Semri se mostra impaciente e torna a pressionar Seren. Seren diz que tem uma emergência e deixa o hospital, se negando a contar a verdade para Semri. Semri decide voltar ao hospital para confrontar Sem sobre sua história com Seren. Dama e Sivan chegam à casa de campo. Ao descerem do carro, Sivan indaga sobre a agitação de Dama, que não lhe disse uma palavra durante todo o trajeto até o local. Dama pede que Sivan a deixe em paz, e em seguida, se dirige à entrada da casa. Aga agradece Seer pelas comidas preparadas,
E no mesmo momento, Dama entra na casa de campo e surpreende seu pai sentado à mesa com a mãe de Siva. Dama demonstra seu desconforto ao ver seu pai e Seher juntos. Dama expõe sua raiva com Aga por estar comendo em um momento agradável com Seher enquanto Senis corre risco de vida. Aga pede que Dama se tranquilize, e ela insinua que seu pai é quem não está sob seu juízo perfeito. Seher fica desconfortável com o momento e diz que irá lavar a louça da refeição. Dama diz que não é necessário que Seher se retire, insinuando que ela é amante de seu pai. Aga interrompe o discurso de Dama e ameaça caso termine de falar o que ia dizer. Seher fica ofendida e se retira da casa de campo. Dama implora que seu pai preste apoio a Senis durante sua estadia no hospital, dizendo que estão inventando mentiras a seu respeito. Dama questiona o que está acontecendo com Aga, e ele rebate a filha ao questionar o porquê de Senis então ter tentado fugir se era tudo mentira. Dama fica chocada com as palavras de Aga, pedindo que seu pai se negue a acreditar nas supostas mentiras inventadas sobre Senis. Aga permanece em silêncio, e Dama diz que nunca mais quer ver seu pai em sua frente. Dama deixa a casa de campo transtornada, e do lado de fora, ela expõe que Seher tentou afastá-la de Sivan. Sivan fica confuso com a confissão de Dama, que promete lhe explicar no caminho de volta para casa. Seher tenta se defender para Sivan, mas ele diz que a escutará depois. Dama e Sivan entram no carro e partem de volta ao hospital. No caminho de volta, Dama recebe uma ligação de Sen, que questiona o paradeiro da irmã após seu sumiço repentino. Dama diz que está bem e que está voltando ao hospital. Sen diz que o médico responsável pelo caso de Senis irá conversar com ele em instantes. Sivan pergunta a Dama sobre o que Seher fez, e a jovem é enfática ao dizer que tudo o que ele precisava saber já foi dito. Sivan indaga se Dama terminou seu namoro com ele após Seher pedir que ela se afastasse de seu filho, e ela confirma a história. Sivan freia com o carro em pleno trânsito, causando um congestionamento. Sivan questiona por que Dama cedeu ao pedido de Seher, e ela diz que Seher a enxerga como uma típica menina rica e mal-criada, e que ela estava apenas usando os sentimentos de Sivan. Sivan questiona se Dama realmente não está usando, e ela se ofende com sua pergunta. Os carros ao redor de Sivan e Dama buzinam para que eles saiam do meio da pista. Sivan pergunta a Dama o que exatamente ela quer lhe procurando, se então não é um capricho para ela. De forma direta, Dama diz a Sivan que o ama. Sivan fica atônito com a declaração de Dama. Os carros buzinam para Sivan e Dama, e um dos motoristas estaciona ao lado dos dois para repreendê-los por causarem um engarrafamento. Sivan demonstra sua felicidade para o motorista ao lado, após ouvir de Dama que ela o ama. Sivan liga o carro novamente e deixa a pista de trânsito. O médico explica o caso de Senis para Sen, dizendo que após o fim do edema cerebral sofrido por ela, Senis pode sofrer sequelas referentes à memória e à fala. O médico ainda explica que a queda causou problemas na espinha dorsal de Senis, e que por isso, ela ficará tetraplégica. Sen observa Senis pela janela do quarto e se entristece após receber o diagnóstico de sua mãe. Semri se aproxima de Sen, e ele conta para a ex-esposa que Senis ficará paralítica e muda para sempre após a queda. Semri diz que Senis está passando pela mesma situação que Nedim enfrentou. Sen diz que Senis está pagando seus pecados ao sofrer o mesmo que Nedim. Semri pensa em confrontar Sen sobre sua história com Seren, mas ela desiste e resolve ir embora. Na mansão, Seren observa Atlas de longe nos braços de Bazak, que torna-lhe provocar ao fazer carícias no bebê. Na casa de campo, Aga decide aproveitar a tranquilidade do local, mas acaba sendo surpreendido por uma visita de Seher, que decide lhe ajudar com as plantas que vivem na casa. Na empresa, Nedim formaliza sua parceria com Yusuf de forma definitiva. De volta à mansão, Seren tenta fugir de Semri após ter sua história com Sen exposta por Dama. No hospital, Dama e Sivan ficam juntos à espera de notícias sobre Senis. Semri realiza mais shows no bar, mas demonstra insegurança por não ter a presença de Nedim. Na casa de Seher, um clima de desconforto impera após Sivan descobrir que Seher tentou impedir seu romance com Dama. Na mansão, Sen reflete sobre sua vida e sobre o que acontecerá com Senis após seu quadro médico. Nurten carrega alguns cobertores na mansão e é abordada por Seher, que oferece ajuda para preparar o retorno de Senis ao local. Seher lamenta o sofrimento vivido por Senis ao longo dos últimos tempos. Na casa de campo, Aga liga para um de seus seguranças e pergunta sobre atualizações do caso de Senis. O segurança informa ao patrão que Senis terá alta, mas que Aga saberá notícias diretamente pelo médico de sua esposa. Aga pede que o médico não ligue, e o segurança informa que Sen levará Senis de volta à mansão. Aga liga para Nurten, que ao atender, diz sentir falta do patrão. Aga questiona sobre a volta de Senis à mansão, e Nurten confirma, dizendo que Sen a levará de volta para viver no local. Aga informa Nurten que Senis irá viver em outro quarto,
deixando a governanta surpresa. Seren se arruma em frente à penteadeira de seu quarto, até que Nurten entra e coloca alguns cobertores na cama do cômodo. Seren questiona o que Nurten está fazendo, e a empregada lhe diz que está cumprindo ordens de Aga, que precisa do quarto vago. Seren não entende o que Nurten quer dizer, mas a governanta diz que Aga é o único que detém respostas para ela. Seren pressiona Nurten a contar o que sabe e por que Aga quer seu quarto livre. Nurten diz a Seren que apenas está cumprindo ordens, visto que alguém mais irá morar na mansão. Seren se enfurece e pergunta quem irá morar na mansão, e Nurten informa que se trata de Senis. Seren entra em choque com a informação. Dama arruma uma mala em seu quarto, e de repente, escuta uma batida na porta de seu quarto. Semri entra no quarto e questiona o que Dama está fazendo, que diz precisar levar algumas coisas até o hospital antes da alta de Senis. Dama diz que quer levar maquiagem para arrumar sua mãe, e aproveita para agradecer a Semri por todo o apoio prestado pela ex-cunhada. Semri é modesta e diz que Dama não precisa lhe agradecer. Dama convida Semri para lhe acompanhar ao hospital, mas ela desconversa e pede satisfações à ex-cunhada sobre a história de Seren e Sen. Dama fica apreensiva com a pergunta feita por Semri e diz não saber de nada. Semri recorda quando Dama lhe disse no hospital que Seren e Sen tinham uma história, mas Dama diz que estava apenas com ódio de Seren, e por isso, inventou mentiras para atacá-la. Dama aproveita para se queixar de Seren, alegando que ela lhe causa muitos problemas com suas provocações e por achar que é dona da mansão. Dama pede desculpas a Semri se lhe afetou de alguma forma. Semri compreende Dama e diz que a deixará a sós para terminar de arrumar suas coisas para ir ao hospital. Dama deixa a mansão, e nesse momento, recebe um bom dia de Seren, que decide lhe provocar. Seren diz a Dama que sabe do retorno de Senis à mansão, e promete lhe contar uma surpresa em breve. Dama questiona do que Seren está falando, e Seren pede que a rival tenha calma para receber o que ela está preparando. Seren aproveita a situação para ameaçar Dama após quase lhe delatar no hospital para Semri, prometendo se vingar dela. Dama pouco se afeta com Seren e lhe dá as costas. Semri surpreende Seren após a conversa com Dama, questionando os motivos pelos quais sua irmã foge dela. Seren diz que Dama apenas está com ciúmes dela, e em seguida, se retira. Sen diz a Senis que o fato dela estar paralítica é o peso de seus pecados. Sen diz que já havia advertido Senis pela morte de seu filho com Seren, alegando que a culpa de eliminar um bebê é dos dois. Senis permanece imóvel na cadeira de rodas, em uma posição que remete a de Nedim quando estava paralítico. Senis lacrimeja com olhar vago, enquanto Sen desabafa sobre nunca ter se sentido pai do filho de Seren. Sen diz que, se não tivesse sido covarde e tivesse assumido Seren como sua esposa, seu filho estaria vivo e tudo seria diferente. Sen lamenta não ter tido coragem de mudar suas atitudes, mas que tentou de tudo por amor a Semri. Sen diz para Senis que aguarda seu castigo pelas maldades que cometeu, alegando estar pronto para enfrentar seu destino.